No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, com duas voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com mantenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: A quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Estamos aqui diante de uma experiência única, extraordinária, que Isaías teve no altar, ali no templo, e não somente Deus fala com ele, como também ele se rende e se coloca à disposição para ir e anunciar a vontade de Deus onde Deus o estava enviando. É sobre essas formas como Deus se relaciona e fala conosco, tanto no Velho como no Novo Testamento, que nós vamos meditar hoje. O texto está em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Acabei de ler Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2. Deus falou de diversas formas no passado, como na sarça ardente a Moisés, como declara lá em Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 2. Na visão aqui do templo a Isaías, como eu acabei de ler Isaías 6, de 1 a 9. E ele falou por meio dos profetas. Todos os tempos anteriores a Cristo que falaram por ou representaram a Deus. Contudo, Cristo é superior a todos eles. A revelação que Deus fez através de Cristo, consequentemente, é superior às revelações anteriores. E não somente isso, mas ela também é definitiva. Nesse texto de Hebreus, ele contrasta a revelação de Deus pelos profetas com a revelação do seu filho Jesus. Nós temos aqui um contraste desse livro de Hebreus, é que antes Deus falou indiretamente, agora ele fala diretamente. E a segunda coisa, ou o segundo contraste do livro de Hebreus é que ele fala agora através do seu filho. Diferentemente de Paulo, que não conseguia parar de falar de Jesus Cristo, o autor de Hebreus escreve em detalhe Jesus sem nunca falar seu nome até o capítulo 2, versículo 9. Ele introduz o Filho à luz de sua identidade eterna, revela o mistério na pessoa de Jesus, quando havíamos chegado a pensar que o conhecíamos muito bem. E aqui nós vamos ver as cortinas dos céus se abrirem para falar do Filho unigênito de Deus. Os profetas eram porta-vozes de Deus, divinamente inspirados, eram servos honrados de Jeová. A riqueza espiritual do ministério deles é preservada no Antigo Testamento. Ainda assim, o ministério deles era parcial, fragmentário. A cada um foi confiada uma parte da revelação, mas em cada caso era incompleta. Não apenas a verdade foi-lhes distribuída em partes, eles usaram muitas maneiras de comunicá-la ao povo.
Ela foi apresentada como lei, história, poesia e profecia. Às vezes era oral, outras vezes escrita, às vezes por visões, sonhos, símbolos ou pantomima. Contudo, qualquer que fosse o método usado, o ponto é que as revelações anteriores de Deus ao povo judeu eram preliminares, progressivas e muitas no modo de apresentação. As profecias periódicas parciais e diferenciadas no Antigo Testamento agora são ofuscadas pela revelação preeminente e final de Deus na pessoa de seu Filho Jesus. Os profetas eram apenas canais por meio de quem a palavra divina era comunicada. O Senhor Jesus Cristo é, em si, a revelação final de Deus aos homens. Como disse João, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Nós sabemos que esse texto de João 18, nós até já fizemos um áudio sobre ele, e que Jesus realmente é quem revela o Pai a toda a humanidade. O Senhor Jesus falou de si mesmo: quem vê a mim, vê o Pai. Cristo fala não somente por Deus, mas também ele fala como Deus. Quero acrescentar ainda que a revelação de Deus é concedida em 2 estágios: através dos profetas do Antigo Testamento e por meio de Cristo no Novo Testamento. João 1:1 afirma que Cristo é a palavra, ele é o Logos de Deus. E Hebreus 1:1 e 2 declara que ele é a palavra final. Sua pessoa determina a interpretação da palavra de Deus falada. O desejo de conhecer Deus sempre esteve na alma humana. Ele surge de uma necessidade estruturante, de uma inscrição no coração. Sobre a realidade cotidiana paira a realidade superior de Deus. Ao longo dos milênios e em diversas expressões culturais, esta sede de encontro e sentido motivou especulações e buscas. Várias respostas foram sendo tentadas e representações do sagrado foram construídas. Aqui se fala de acontecimentos preparatórios, teofanias, que são manifestações de Deus no mundo humano. Pessoas com uma especial sensibilidade espiritual. Os profetas tiveram vislumbres parciais desta realidade. Cada um deles foi impactado pela presença de Deus e transmitiu ensinamentos que nos prepararam para a manifestação plena de Deus na história, que foi Jesus Cristo. É totalmente gloriosa a identidade de Jesus. Aqui revelada, a palavra anunciada pelos profetas se apresenta em carne viva ao mundo que ele mesmo criou. Essa descrição de Hebreus capítulo 1 e 2 é realmente extraordinária e vem nos desafiar a olhar para o Velho Testamento como uma sombra de uma nova realidade do Jesus que agora se faz carne, que é a palavra, o Logos de Deus e que deseja se relacionar conosco. Como vimos, os profetas do Antigo Testamento traziam apenas uma pequena mensagem, um pequeno recado, mas agora nós temos Jesus, a revelação completa do Pai. E é sobre isso que nós estamos refletindo agora, estamos meditando agora, e eu desejo que você possa prosseguir buscando o autor da vida, o Senhor da história. Que Deus nos abençoe. Receba um grande abraço da pastora Betinha. Amém.